Boa tarde e a paz do Senhor a todos. Que Deus continue abençoando vocês, irmãos. Mais uma vez estou aqui cumprindo a ordem do Senhor para que traga uma palavra ao seu coração, mais uma vez nesta tarde. Vamos ler a palavra de Deus. A palavra do Senhor se encontra em Josué, capítulo 1, a partir do versículo 6 até o 9, que diz assim: Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra, que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tens bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém, irmãos? Essa passagem, essa palavra, o Senhor Deus falou ali com Josué, depois que Moisés morreu. Nós conhecemos já essa passagem, conhecemos bastante, nós já conhecemos quando Deus tirou aquele povo ali do Egito, através de Moisés, e levando ali também o seu irmão Arão, né? Porque Moisés temeu, e o Senhor Deus mandou Arão também, seu irmão, a ajudar. E aqui nessa passagem o Senhor está falando, aqui no versículo, capítulo 1, falando com Josué. Josué acompanhou Moisés, e em momento algum ele teve a pretensão de passar por cima de Moisés. Ele obedeceu às ordens de Moisés, ele foi um homem sábio, e por isso quando Moisés morreu, o Senhor falou com Josué: Josué, meu servo Moisés está morto, e agora você vai conduzir esse povo à terra prometida, uma terra que o Senhor prometeu, terra que mana leite e mel. Mas Josué temeu, Josué ficou preocupado, né? Porque Deus fez muitas maravilhas ali no deserto, né? Por mão de Moisés ali, era maná que caía de manhã, as cordovis, quando aquele povo queria comer carne, a roupa daquele povo não rasgava, não ficava velho, criança crescia, a impressão que dá a nós é que o pé crescia junto, porque né, o sapato não crescia junto, né? E 40 anos dando volta no Egito, no deserto, 40 anos, Deus testando, trabalhando com aquele povo, e muitos morreram no deserto por desobediência, mas agora esse povo que sobrou, era Josué que teria que levar a terra prometida. E o Senhor disse a Josué: tão somente esforça-te e tens bom ânimo, para teres cuidado e fazer conforme a toda a lei que ordenei ao meu servo Moisés. Né? O que ele fez com Moisés, ele está dizendo a Josué que também faria. Mas disse assim a ele: tão somente, disse assim a ele: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Né? No versículo 8, antes medita nela de dia e de noite. Né? Nós sabemos, irmãos, que nós estamos num tempo, né? Num tempo de crise, é tempo de dificuldade. Quantas vezes ficamos, pessoas em casa ficando doentes, ficando com depressão, porque não é fácil o que estamos passando, mas o Senhor diz para nós nessa tarde, através da sua palavra, ali como ele disse a Josué: esforça-te e tens bom ânimo. Tens bom ânimo, irmão, mas não se afaste dessa palavra, não se afaste em momento algum do livro dessa lei. É o livro, é a palavra de Deus. Nós devemos estar apegados à palavra de Deus. Nós devemos estar apegados a essa profecia. Quantas vezes ficamos por aí procurando profecia de homens e ficamos muitas vezes em dúvidas se é realmente
o que Deus está falando ou se não é, porque também nós conhecemos a palavra de Deus ali em Ezequiel, quando o povo falava que não era de Deus, e o Senhor Deus disse a Josué, disse a Ezequiel, Ezequiel, filho do homem, profetiza a esses profetas que não falam a verdade, que diz quando viu, quando eu não mostrei, que diz que eu falei quando eu não falei. Então nós temos dúvidas quando ficamos por aí caçando profecias e homens e deixamos de lado a palavra dessa lei. A palavra, essa lei que o Senhor deu na época, era a lei que o Senhor deu a Moisés ali no monte. Hoje temos o Velho Testamento, temos também o Novo Testamento, o Senhor Jesus falando também conosco sobre essa palavra. Então nós devemos nos apegar à palavra de Deus, nos apegar a esse livro e fazer o que o Senhor está mandando. Às vezes ficamos mesmo, eu sei que muita gente, às vezes a gente prega a palavra, né, e nós cremos, mas tem pessoas que ainda duvidam, que ainda não crê, que ainda prefere passar luta, passar dificuldade sem buscar o Deus Todo-Poderoso. Nós devemos buscar o Senhor, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, Ele está perto de nós, Ele está perto de você, irmãos. No Salmo 116, a palavra diz assim, amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Vamos invocar o nome do Senhor, vamos invocar enquanto Ele está perto, buscar o Senhor enquanto está perto, invocar enquanto podemos o nome do Senhor, porque Ele ouve a nossa oração, Ele responde de acordo com a vontade dEle. Se Ele fizer aquilo que queremos, Ele é Deus. Se Ele não fizer aquilo que queremos, Ele continua sendo Deus, porque Ele sabe o que é bom para os filhos dEle. Quantas vezes o nosso filho pede uma coisa e pede, e a gente até tem vontade de dar, mas a gente sabe que se der não vai ser bom. E se der aquilo ali vai ser prejudicial a ele, então a gente acaba não dando, mesmo assim é o nosso Deus. Ele dá a nós aquilo que ele sabe que não é prejudicial a nós, então ele dá se ele quiser, mas nós devemos fazer a nossa parte, tomar posse de todas as promessas, como eu disse ontem aqui, todas as promessas que estão nesse livro, todas as promessas que estão aqui são para nós. Elas se cumprem, é a palavra de Deus. O Senhor Jesus, Ele diz ali, em Mateus 11, aqui a partir do versículo 28, Ele diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Nós sabemos, irmãos, que o nosso descanso eterno não será aqui. Um dia nós partiremos daqui, né? Nós não morremos, porque a palavra de Deus diz que aquele que crê no Senhor Jesus, Deus disse, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Mesmo que saímos daqui, partimos desse lugar, nós não morremos. Nós fomos morar eternamente com o Senhor, vamos ter vida eterna. Então, nós precisamos nos apegar da palavra. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quantas vezes o cansaço nos abate, a fadiga nos abate, as palavras ruins, as setas que nós não devemos receber. Quantas vezes estamos assistindo televisão? Eu gosto de assistir repórter, porque eu gosto de ver aqueles infectologistas, né, os médicos, ensinando como devemos nos comportar nessa crise. Fala sobre a higiene, é muito importante a gente aprender. Mas tem uma hora que a gente não consegue nem assistir essas reportagens, porque tem muita coisa ruim, muita coisa que a gente não deve nem... A gente tem que estar repreendendo muitas vezes, muitas coisas que falam, porque o inimigo, ele veio para isso, ele veio matar, roubar e destruir, mas Jesus disse que ele veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. O servo do Senhor tem vida em abundância já nessa terra. Já aqui precisamos ter vida e vida em abundância quando nos pegamos com o Senhor, quando não deixamos de lado o livro dessa lei, quando não deixamos de lado essa palavra. Ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aqui mais uma vez o Senhor falando com nós, falando conosco sobre humildade. Humildade. Nós precisamos nos humilhar mesmo na presença do Senhor. Nos humilhar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para vossas almas. Nós sabemos, como eu já disse agora, nós teremos um dia um descanso eterno. Mas nós já teremos descanso aqui quando temos uma vida com o Senhor. Vida em abundância. Isso é descanso. Na presença do Senhor, nós podemos descansar. Nós podemos, é descanso para nossas almas, quando buscamos, quando aceitamos o Senhor Jesus, quando aceitamos essa palavra dele. Ele tira o jugo pesado, ele coloca o fardo pesado, ele coloca leve, né? O jugo do Senhor é leve. Muitas vezes o inimigo tenta colocar em nós fardo pesado, depressão, angústia. Mas o nosso Deus, o Deus que nós temos como, é o nosso Redentor, nós devemos falar como o Jorge falou, o nosso Redentor vive e Ele está conosco para nos ajudar, tirar esse fardo pesado. Irmãos, eu em 2018, eu fiquei viúva. Perdi o meu esposo em 2018. O Senhor levou ele com 84 anos. E no dia do velório dele, o pastor Pádua, né, o meu pastor, me deu o microfone para falar alguma coisa. Eu disse, pastor, se eu conseguir, eu vou falar. E eu consegui falar. E eu disse, hoje é um dia de muita tristeza para mim, porque perdi meu esposo, um casamento de 54 anos, 2 anos de noivado, quer dizer, juntando tudo, 56 anos. Então, era o meu companheiro de muitos anos. Não tem como ficar triste, não ficar triste com a partida dele. Mas, ao mesmo tempo, eu dizia ali na igreja, é uma tristeza misturada com alegria, porque eu vi ele partir para o Senhor. E é muito lindo. É muito lindo o servo do Senhor partindo para o Senhor vindo pegar, os anjos do Senhor pegando, ele levantou os braços quando o anjo chegou para o buscar. Ele já estava morto, praticamente sem forças. Mas ele ouvindo ali, o meu filho Marcelo, falando com ele, Pai, o Senhor Jesus salva. Ele levantou os braços. E foi lindo. Foi maravilhoso. Então foi uma alegria misturada com tristeza quando eu perdi meu esposo, em 2018, ali na casa de intercessão e adoração. Eu era líder do ministério de intercessão. E o Senhor me abençoou muito, 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 apesar de toda a tristeza que eu passava, tristeza misturada com alegria, né, como eu já disse. Mas o Senhor me abençoou muito, muitos irmãos, muitas irmãs que me abraçou, né? O meu pastor, a pastora Cida, a pastora Abigail, mais irmãos, pastor Mateus, né? Que nunca tinha ido para ficar tanto tempo num velório, assim disse a mãe dele, a irmã Cida. Ele passou o dia inteirinho, a noite inteirinha, até o dia seguinte, e ainda saiu segurando o caixão do irmão Souza, né? Meu esposo. Então, ali naquele ano, foi um ano abençoado, né? Apesar de eu estar passando por alguma tristeza, pela perda, mas, porque não tem como não passar tristeza, irmãos, era meu primeiro namorado, foi meu esposo por tantos anos, né? Mas a alegria de saber que ele estava indo com o Senhor estava alegre, né? Como que eu ia ficar tão triste, sendo que o meu Senhor estava alegre em levar ele? Porque a Bíblia diz no Salmo 116 que o Senhor se alegra com a morte dos seus santos. Então, eu sabendo que o Senhor estava alegre, e eu vendo a partida dele como foi, eu não tinha como estar tão triste. Então, foi um ano abençoado pelo Senhor, apesar de eu estar um pouco triste.
e sendo muito abençoada por muitas irmãs e muitos irmãos ali naquele ministério. Mas o que eu tenho para dizer para você é que o inimigo, ele tentou me causar depressão. Ele tentou me causar depressão, irmãos. Ele usou quem ele pôde usar. E se não fosse o Senhor Deus na minha vida, eu teria ficado deprimida, sim. Teria ficado. Porque a maioria dos casos de depressão são dentro das igrejas. Porque o povo não está realmente buscando o Senhor. Mas nós temos que buscar o Senhor em todo tempo. Tantos que não são crentes ainda, buscam o Senhor enquanto pode achar. E aqueles que estão dentro da igreja, continue buscando e buscando cada vez mais. Porque o que o inimigo fez, tentando me causar uma depressão no ano de 2018, para a honra e glória do nome do Senhor, ele não conseguiu. Não conseguiu. Ele não conseguiu. Ele tentou, se levantou e caiu. Em nome de Jesus. Então, o que eu quero dizer com isso? O inimigo, ele está a todo tempo tentando nos causar depressão. E principalmente dentro das igrejas, sim. Ele usa quem ele pode usar. Ele é espírito. Ele não faz nada sozinho. Ele precisa de corpo. É igual esse vírus que está por aí. Ontem eu ouvi de um médico, um infectologista, falando que nós devemos ficar de quarentena. Para que esse vírus vai indo? Esse vírus vai enfraquecendo. Porque esse vírus ele não consegue sobreviver sem células. Ele precisa de células para viver. Passando contaminando pessoas. Né? O inimigo é assim. Eu já vi dizer também que esse vírus é uma praga. E eu acredito que seja. E o inimigo é assim também, é uma praga, é um vírus, é um espírito mau, que ele precisa de corpo para usar. Mas, e causar depressão, causar angústia, nós devemos estar atentos a todo tempo, nos esforçar, ter bom ânimo, ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra do Senhor Jesus, sabendo que ele está atento a ouvir as nossas orações. Dizer como disse o salmista, eu amo o Senhor, amo porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque se inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. O salmista ainda diz, a angústia do inferno se apoderaram de mim. Eu posso dizer assim também, em 2018, no final de 2018, não pela perda do meu esposo, eu estava sentindo falta, mas estava feliz, porque ele estava no céu, passou toda a tristeza, toda dor, ele estava 6 meses acamado, mas ali passou tudo, ele estava feliz agora, eu tinha certeza disso pelo que eu vi, quando o Senhor veio buscar. Mas pelo que o inimigo fez, porque é nessa hora que nós estamos passando por essa situação, como eu já disse, pessoas por aí fazendo alguma coisa, trabalhando, dispensando seus empregados, indo fazer faxina na casa, para poder passar tempo, para não ficar doente, não ficar deprimido. É esse tempo que nós devemos vigiar. E nós devemos nos apegar ao Senhor, até mesmo como eu já disse, às vezes eu sou repetitiva nas palavras que eu falo, mas é importante para que a gente ouça o que Deus quer falar conosco. Que Deus quer falar conosco. Não deixe momento algum palavras ruins, coisas que vêm da parte do inimigo. E a gente que está dentro da igreja, irmãos, mas o inimigo que atacou porque estava fraca na fé. Não, isso não é verdade. O Senhor Jesus, depois que ele foi batizado ali no Rio Jordão, que o Espírito Santo desceu ali em forma de pomba. O Espírito Santo não é uma pomba, mas ele desceu ali em forma de pomba e bradou uma voz do céu, o Senhor Deus dizendo, esse é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem me agrado, em quem tenho prazer. Dali a palavra nos diz que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto.
Ali ele recebeu a plenitude do Espírito Santo, ali quando ele foi batizado no Rio Jordão. Mas ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. E nós conhecemos a palavra, né? Essa passagem nós já conhecemos, como ele foi tentado ali no deserto. Então, muitas vezes somos tentados também. Se o Filho de Deus, né, foi tentado ali no deserto por esse inimigo atrevido, nós não somos diferentes. Nós não chegamos nem aos pés do nosso Senhor Jesus. Então, muitas vezes nós somos tentados também. O inimigo tenta colocar fardo pesado, ele tenta tirar a nossa fé, mas ele não conhece o nosso coração. Ele não conhece o tamanho da nossa fé. Devemos ter fé no Senhor e tomar posse de toda a palavra do Senhor. Palavra de bênção para nossas vidas, para a vida da nossa família. Se a gente puder falar com as pessoas, para que também aceite Jesus como Salvador das suas vidas, como único e suficiente Salvador. Porque só existe um caminho. O Senhor Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ah, mas toda religião leva a Deus. Não leva não, irmãos, não leva não. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que só Jesus. Ele disse que ele é o caminho. Ninguém vem ao Pai. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque ele está sentado ao lado do Pai. Jesus, o nosso Salvador, o nosso intercessor, aquele que morreu naquela cruz, e no terceiro dia ele ressuscitou. Ficou na terra por algum tempo. E está sentado hoje ao lado do Pai. E quantas vezes ele vê o servo em sofrimento aqui na terra. Eu acredito nisso, irmãos. Assim como ele ficou ficou de pé na morte de Estevão, quando Estevão estava sendo ali apedrejado. Ele olhava para o céu e via o Senhor em pé, intercedendo por ele. Eu acredito que nas nossas angústias, quantas vezes o Senhor Jesus fica em pé, o nosso advogado, o advogado fiel, aquele que um dia será juiz. É por isso que a palavra diz: buscai enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Hoje ele é o nosso advogado. E muitas vezes eu creio que ele fica em pé para defender nossas causas, para não deixar o inimigo colocar fardo pesado em nós, para não deixar o inimigo nos colocar depressão, por causa de palavras malditas, por causa de tanta coisa ruim. O nosso advogado, ele nos defende. Ele nos defende. E nessa tarde, que você tenha bom ânimo, esforça-te e tem bom ânimo. É Cristo quem te manda. Tu deves obedecer. Porque ele recompensa, irmãos. É Cristo que te manda, tu deves atender. Porque ele recompensa a quem obedecer. A recompensa que vem do Senhor é muito grande. E eu digo para você, o que eu passei, que eu acabei de falar agora, atravessei do outro lado, muito mais fortalecida. Quando passamos com o Senhor, atravessamos a dificuldade muito mais fortalecida. E eu creio que essa dificuldade que estamos passando aí, que o Brasil está passando, que o mundo está passando, que buscamos o nosso Deus, que tomamos posse da palavra. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós seremos aliviados, irmãos, e atravessamos essa crise, essa situação, muito mais forte. Eu agradeço a você que ouviu essa palavra nessa tarde, ou que vai continuar ouvindo. Eu te agradeço. Mariana. Eu te amo. Deus te abençoe, Mariana, eu te amo também. Então, Mariana, é tempo de reflexão. Esse tempo que o Senhor, Deus, as autoridades, né, que são conduzidas também pelo Senhor, devemos orar pelas nossas autoridades, pelo nosso presidente.
devemos orar por eles, porque eles também são conduzidos pelo Senhor. Essas orientações que temos para ficar em casa, eu creio que nada foge ao controle de Deus, e é também da vontade do Senhor. Talvez não seja da vontade, mas da permissão do Senhor, que fiquemos em casa para refletir, que sem o Senhor nada podemos fazer, e nada foge ao controle dele. Não cai um fio do nosso cabelo, da nossa cabeça, sem a permissão do Senhor. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do nosso Deus. Então nada foge ao controle dele. Busque o Senhor. Cada um que está em casa, não se desanime, porque o Senhor será conosco em todo o tempo. Eu te agradeço, Mariana. Que Deus te abençoe, eu te amo. Te amo muito. Você foi uma pessoa que passou comigo. Eu perdi meu esposo. Você passou a noite ali do meu lado, bem encostadinha de mim, o tempo todo. Então eu sou grata, eu não sou uma pessoa ingrata. O Senhor Deus, ele não se agrada de ingratidão. Nós devemos ser grata para sempre com o que as pessoas fizeram com nós. E aqueles que fizeram mal, nós devemos orar e amar, né? Devemos amar. Aquelas pessoas que tentaram nos causar depressão, nos matar, nos causar tristeza, nós devemos orar. Nós só temos o direito de orar e de amar, né? Então te agradeço, Mariana, e a todos que eu sei que eu tenho muitas irmãs, muitos irmãos abençoados, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. E que nessa tarde eu peço que vocês estejam ouvindo essa palavra e que o Espírito Santo esteja aí trabalhando no coração de cada um de vocês aquilo que eu não pude passar, porque sou falha, sou imperfeita. O Senhor manda, eu faço, mas às vezes pode ser que eu não fiz muito bem, mas o Espírito Santo que está em mim e você vai conduzir, vai falar melhor aos nossos corações. Espírito Santo, intercessor na terra. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nós somos mais que privilegiados, porque nós temos um intercessor no céu, ao lado do Pai, que é o nosso Senhor Jesus. E temos um intercessor na terra, o Espírito Santo de Deus que mora em nós. E quantas vezes Ele nos defende, Ele leva nossas palavras ao Pai, melhorando a nossa fala, porque muitas vezes não sabemos nem falar, nem nos expressar, nem aquilo que Deus manda a gente falar, a gente não sabe nem se expressar direito. Mas o Espírito Santo de Deus, ele leva até o Pai, com gemido inexprimível. E o Espírito Santo de Deus, nessa tarde, leve ao seu coração, fale melhor no seu coração, e leve ao Pai as nossas necessidades. Eu agradeço por tudo. Natasha, né, também está aqui. A Natasha está mandando beijo. Um beijo para você também, Natasha. A paz do Senhor. Que Deus continue te abençoando. A Janaína, minha filha. Agora eu vou falar da família. Meu filho Roberto. Meus 2 netos, filho dele, Gabriel e Miguel. A minha filha Janaína, né? Meus 2 netos, Rafael e Noemi. A minha filha neta Emily, né? Minha bênção, né? Filha neta Emily. A minha bisneta Ana Mel, meu genro Diego. A minha nora Elisângela, né? Esposa do Roberto. Meu filho Marcelo. A minha filha Maria, minha neta Pamela e Milena, a minha bisneta Alice, meu genro Cascão, meu genro Ronaldo, a todos da minha família. Que Deus abençoe a vocês e que realmente seja momento de reflexão, de saber que sem o Senhor nada podemos fazer. Nada podemos fazer.
pode fazer o que quiser, irmãos. Tudo que é nos ensinado, nós temos que obedecer. A vigilância sanitária, o Ministério da Saúde. Temos que fazer a higiene mesmo. Mas o Senhor é o médico dos médicos. É aquele que nos cura. É o cirurgião dos cirurgiões, aquele que opera sem deixar marca, sem deixar cicatriz. E é Ele que está no comando de tudo. Sem Ele nada podemos fazer. Mas com Ele nós seremos mais que vencedores por Cristo Jesus. Você sabe o que é isso, irmãos? Nós não somos vencedores em qualquer. Nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Porque assim diz a palavra do Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade de poder estar transmitindo mais uma vez nessa tarde a palavra do Senhor. A paz do Senhor e que Deus abençoe a todos. Eu profetizo nessa tarde toda sorte de bênção e vitória, irmãos, para a sua vida e a vida da sua família. Em nome de Jesus. Amém.